Bendito seja o nome do Senhor. Na dependência dele, nós começamos aqui mais uma live, mais um tempo precioso de meditarmos na Santa Palavra de Deus. Vamos estar aguardando chegar, tá chegando gente aí. Bom, chegou família amada. Quem mais está chegando por aí? Chegou a Rafa, bem-vinda Rafa. O Daniel, paz de Jesus. Daniel Júnior, Daniel da Kelly. Solange do Roberval tá aí, que bênção. Mais um domingo abençoado, aí a Isaura chegando. Queridos, eu quero pedir sempre para vocês agradecer. Louvo a Deus pela vida de vocês. Também chegando aí a Kelly do Júnior. Deus abençoe muito a vida de vocês, né? E é muito bonito ver vocês chegando assim, a Pamela, a irmã Maria Guimarães, a Patrícia, a irmã Maria do Rivaldo, né? O Márcio, meu irmão. Que a paz de Jesus esteja na vida, no coração, na casa de cada um de vocês, no coração, na vida, enchendo de alegria a vida de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Essa chegada, né? Então a gente tá aquele momento de chegada. Então o pessoal vai chegando, você vai cumprimentando, vai abraçando, né? Lá no templo, no salão. Então a gente vai chegando, a gente abraça, e que bom. Aí daqui a pouco começa a nossa reunião. Eu acho que vou começar agora em dois minutinhos no máximo, enquanto vocês estão chegando. E no final a gente vai estar aí citando mais nomes, né? Então esses nomes que vão chegando aqui, ó, a Letícia do Tiago, tá chegando a Letícia Ramos, deixa eu ver quem mais, tá o Daniel, já falei, o Alex da Rose do Alex, o Gerson da Lúcia. Então nesses 2 minutinhos eu tô aqui, aquele momento da chegada, você vai chegando, a gente vai abraçando, beijando e tal. Mas eu quero orar com vocês nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo de bênção, que a paz de Cristo encontre lugar e repouso em nossa alma, em nosso coração, e nos faça descansar nele, e que a palavra que vai ser ministrada, ela seja traduzida, ela seja interpretada pelo Espírito Santo, e você entenda, compreenda, porque a gente pode até falar, pregar, ler o texto, e ele não entrar na alma, ele entra na mente. A tradução, a interpretação, aquilo que vai gerar vida e transformar a nossa alma, é algo que é um milagre de Deus, um milagre que o Senhor faz. Então, vamos orar nesse momento, e logo em seguida, logo após a oração, as meninas estarão aqui adorando o Senhor, nos conduzindo no louvor, bendizendo o nome do Senhor. Aí o Brian chegando, o André, né, a Cineide, lá de São Paulo. Eu quero pedir para alguém aí, por favor, a minha tia Carminha, conversei com ela hoje, e ela disse que tem algumas dificuldades para entrar lá. Então, Cineide, manda o link, copia o link e manda para ela no WhatsApp dela, porque ela clica no link e já entra direto lá, e ela não precisa procurar nada, tá bom? Eu disse para ela isso. Então, beijo no coração de minha irmã Maria Nenzinha. Deus abençoe. Vamos orar então, queridos. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso. A nossa reunião, ela é aqui virtual, mas ela não deixa de ser real. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti pela Tua imensa bondade e misericórdia. Pedimos que o Senhor dirija os nossos passos, o nosso coração, que o Senhor coloque a Tua palavra, que enche o nosso coração, que ela possa fluir, que ela possa sair, e que nós possamos com a boca comunicar, Senhor Deus bendito, de maneira objetiva, produtiva, e pedimos que o Teu Santo Espírito seja o tradutor, seja Ele que traduza o nosso coração. Encha-nos do amor, da alegria, do fruto do Teu santo e maravilhoso Espírito, Senhor, que nos leva como guerreiros a pleitear a Tua causa, proclamar o Teu Evangelho, viver a comunhão, proclamar as verdades do reino e regozijar com a Tua presença, regozijar escondido em Ti,
Tu que nos enche, Tu que nos cerca por todos os lados com Teu maravilhoso amor. Obrigado, Senhor, é o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Então vamos lá. As meninas agora vão estar nos conduzindo no louvor, na adoração. E que você aí celebre aí na tua casa, celebra com aqueles que te amam, com aqueles que amam a Deus, com aqueles que têm um coração grato, com aqueles que têm um coração desejoso. Coisa boa é viver a comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Então vamos lá. Graças e paz, irmãos. Motivo de alegria mais uma vez estarmos, né? Não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Saudades de todos. Amo vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E a nossa, né? Eu acho que a oração de todos nós é que nós possamos logo, em breve, estarmos juntos, poder nos abraçar, poder estar nessa comunhão maravilhosa aqui de todos nós, estarmos juntos e felizes, né? Nessa comunhão que temos. Eu amo vocês, estou com muita saudade. Eu daqui, vocês dos lares de vocês, mas não importa onde estamos, o importante é estarmos juntos num só coração, adorando aquele que vive e reina para sempre, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Aleluia, glórias a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor, derrama a Tua graça sobre a nossa vida. Aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixa
preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, glória a Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, e encher o nosso coração, a nossa vida, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, mas que a graça de Deus possa estar em cada um de nós, amém? Que o Senhor te fortaleça e te abençoe a cada dia. Que a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? O nosso socorro vem do nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que não nos desampara, aquele que está sempre presente na nossa vida, que ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece o seu coração, o meu coração, ele sabe a sua angústia, a sua dor. Entregue para o Senhor, ele é o nosso melhor amigo, é aquele que está sempre presente, amém? Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Aleluia, glória a Jesus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
abençoe, queridos. Deus abençoe. Espera aqui. Ah, que bênção, que joia. Como é bom a gente adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos esperar aqui uma convidada nossa, que nós possamos... Eu louvo muito a Deus, queridos, por esse momento tão precioso e quero dizer que tudo que a gente faz é para Deus, é para a glória de Deus, é para o Senhor. E a gente dá o que tem para o Senhor, a gente oferece aquilo que a gente tem, que está ao nosso alcance, né? Se eu posso dar 10, eu não posso dar 9,9, tem que ser 10 para o Senhor. Então a gente vê as experiências que o Senhor tem realizado, tem operado na vida de todo aquele que anda com Ele, que vive dele e para Ele. O Senhor, Ele faz o milagre a partir dele mesmo, E Ele, por graça, por bondade, por misericórdia, Ele nos convida a sermos participantes do projeto dele. Eu sempre falo isso. Deus, quando chamou Moisés para libertar aquele povo, o povo de Israel, lá que estava no Egito, não foi por necessidade, não é porque ele dependia de Moisés. Se Moisés não aceitar, e se Moisés não... Eu preparei Moisés 40 anos lá no Egito, e agora mais 40 anos agora aqui no deserto, 80 anos de investimento na vida do Moisés. E se o Moisés diz não? Como é que faz? Não era isso, é um privilégio. Quando Deus nos chama, quando Deus quer nos usar, é um grande privilégio maravilhoso do Senhor. Só um minutinho que estão me chamando aqui, a produção está me chamando aqui. É para convidar, porque ela não consegue. Ah, é? É você que tem que convidar. Meu Deus, como é que eu faço isso? Arrasta a tela para o lado. É só. Não. Parabéns, Raquel. Arrasta a tela para o lado. Eu tenho uma novidade aqui, queridos, que a gente vai tentar fazer. Eu não estou conseguindo. Como é que faz aí? Fala para ela ensinar aí. Pede para ele arrastar a tela para o lado e me convidar. Pois é. Eu arrasto, mas não sai. Só sai os comentários. Avisa para ela. Bom, agora não vai dar para fazer isso, então. Então vamos deixar para amanhã à noite. Pro lado esquerdo. Pois é. Pro lado esquerdo, Rafa, não vai nada. Só vai... Estou tentando aqui. Notificação. Eu achei que ela que ia me convidar, senão eu tinha feito algum teste. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, infelizmente, nós tínhamos uma surpresa para vocês hoje aí, mas é a tecnologia que a gente... Não é a tecnologia, é essa tecnologia aqui que tem muita dificuldade para tentar fazer as coisas da maneira que deve ser. Então eu pensei que havia o convite, né? Eu arrasto para a esquerda e não tem como arrastar nada para a esquerda. Só para a direita. Da esquerda para a direita. Deixa eu ver. Aqui não dá. Bom, então, queridos, vamos começar então nosso tempo aqui, a nossa meditação na Palavra de Deus. Nós tínhamos uma surpresa, então a surpresa vai ter, então a gente vai marcar aí, tentar dominar mais aqui a coisa para chegar na hora, porque aqui é ao vivo, né? Não é uma edição, não é nada.
Bom, então eu estava falando aqui sobre você, eu, nós, a igreja de Jesus, nós somos dele, vivemos dele e trabalhamos para ele e para a glória dele. Então a gente, como eu disse na outra live, não depende de nós, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, porque a nossa capacidade, diz lá o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios, que a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, queridos, ela vem do Senhor para as nossas vidas. E aí, o que a gente tem que fazer é o que a Bíblia nos ensina, é que sermos cooperadores do Senhor. Na verdade, a obra é feita por Ele. É Ele que faz a obra. É Ele que realiza tudo e em todos. É a Trindade, né? A Trindade é uma ação da Trindade. Então nós somos como Trindade, nós somos a família do Pai, o corpo do Filho, o templo do Espírito Santo. E essa família, esse corpo e esse templo, a igreja, a comunidade, ela é um laboratório de relacionamentos. Ela é uma incubadora de maturidade. É maravilhoso essa família, é maravilhoso viver de Deus e para Deus. Então, quando tem uma multidão faminta, o Senhor pergunta, o que você tem aí? A pergunta dele sempre é essa, o que é que você tem na mão? Então, aí o Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele diz, serve. Aí ele vai e multiplica e alimenta a multidão e ainda sobra, e muito, sobra muito. Moisés está diante do mar, montanhas dos lados, o exército do faraó, do inimigo atrás, vindo na direção do ataque, e aí diante do mar, ele clama ao Senhor, né? E o Senhor fala, o que você tem na mão, Moisés? O que está na mão? Ele fala, eu tenho um cajado, Senhor. Aí ele fala, serve, pega esse cajado e toca no mar. E ele tocou no mar e o mar se abriu e eles passaram a seco, eles passaram com os pés a seco. Então, o que você tem? Né? A viúva, com seus filhos prestes a serem levados como escravo, ela se aproxima da casa do homem de Deus e Deus, né, inspira aquele homem, dá a palavra dele por meio daquele profeta e fala, o que você tem em casa? Ela fala, eu tenho uma botijinha de azeite. Aí ele diz, serve, vai para casa, pega vasos emprestados, entra no teu quarto, fecha a porta, leva os teus filhos e enche os vasos com essa botijinha e vai enchendo. Serve. É assim que o Senhor move nossos corações, nossas vidas, e a gente vai aprendendo que é nas mãos dele, sendo dele, pertencendo a ele, que o nosso propósito, que a nossa vida vai fluir, que o milagre de Deus vai acontecer em nossas vidas. E isso Deus trabalha muito em cima da unidade, né? Deus na unidade, na diversidade, não na adversidade, não na desunião, porque há vínculos que o Senhor nos vincula um ao outro, como igreja. E esse vínculo, ele tem ali preceitos do Senhor. O Senhor determinou como deve ser. A igreja é de Deus, o mundo é de Deus, tudo que existe foi criado por Ele, é dele, pertence a Ele, e Ele deu a ordem, Ele diz como tudo tem que ser, Ele diz como o mar funciona, Ele diz como os peixes têm que ser, Ele disse como que a relva, cada árvore tem que produzir o quê? Cada semente produz segundo a sua espécie, é a ordem do Senhor, o Senhor criou para ser assim. Então todas as coisas para cada situação, Então a igreja, sua família, seu corpo, o templo também, e os princípios estão já estabelecidos, pré-estabelecidos na palavra dele. Então ele diz assim, se nós estivermos brigado com um com o outro, tivermos diferenças, a nossa oração não flui, estamos enrolados.
né? Ele fala, ó, deixa a tua oferta diante do altar, reconcilia-te porque está bloqueado. Sabe quando vai no gerente? E o gerente, ó, você é cliente, você não vai deixar de ser cliente, né? Você é cliente, só que nesse momento, para esse momento, está bloqueado. Por uma situação. Claro que a nossa relação com Deus não é legalista, de crédito e débito nesse sentido. Mas a Bíblia diz que Deus vai chamar a correção. Né? Quando nós estamos brigados, ele vai nos chamar a correção para nos reconciliarmos. Quando marido e mulher estão brigados, ele vai chamar a atenção e vai corrigir, né? E aí vai caber a cada um se rebelar, resistir, e nós já entendemos que o salvo não resiste à palavra de Deus. Né? Resistir à palavra de Deus não é coisa de salvo. Então o salvo olha para a palavra e ele diz assim, olha, reconcilia-te rápido, antes que o sol se ponha. Né? Reconcilia-te. Senão, deixa a tua oferta aí. Aí também diz lá para o marido e mulher, olha, tuas orações estão interrompidas. O Senhor diz assim, filhinho, tá tudo entre nós aqui, tem essa questão que precisamos resolver. E aí, exatamente por isso que ele castiga, repreende, corrige, exatamente pelo fato dele amar, dele nos ter dado o seu Santo Espírito e nos direcionar nesse caminho e nessa maneira. O Salmo de número 133 também nos fala dessa grande verdade. Ele fala de um óleo precioso que vem da cabeça, desce pela barba de Arão, desce pelos vestidos e vai até a orla. E aí ele fala, assim é como o orvalho que desce do monte, né? Então e ele começa dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em unidade, em coesão, né? Não em conversão, na convergência, não na divergência. E aí ele fala no fim do Salmo, que é bem curtinho, diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. Não é? Diz também que uma casa dividida não prospera. Uma casa dividida, uma congregação dividida, uma nação dividida, uma cidade dividida, ela tem sérios problemas, sérias dificuldades. E aí, Eclesiastes capítulo 11 vai ser, remove da tua carne a dor. Para que ficar colocando o Senhor à prova? Para quê? Para quê? Então, queridos, a ordem do Senhor para a igreja no Novo Testamento, né? Claro que tem que ser o Novo Testamento, onde a igreja veio à tona e foi revelada e foi criada pelo Senhor. A ordem persevere, promova a unidade, né? Pelo vínculo da paz, em amor. Somos membros uns dos outros. E aí ele diz sobre de perseverarmos e nos esforçarmos na unidade. A unidade da fé, a unidade de espírito, a unidade doutrinária, a unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só palavra, um só Evangelho, a unidade. Essa é uma função e é uma tarefa maravilhosa que eu e você precisamos trabalhar no sentido de deixar que o Senhor flua essa verdade em nós, né? Nas nossas vidas, no nosso coração. Vou ler com você a Segunda Reis, capítulo 6. Você pode ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, né? Segunda Reis, capítulo 6. Eu quero falar mais ou menos dando uma sequência daquilo que nós começamos a falar na quarta-feira passada. Se você não estava por aqui e quer ver, a nossa live está aqui no Facebook, é só procurar, é a de quarta-feira passada, está lá também no canal do YouTube, né? O Márcio, obrigado Márcio, Deus abençoe. Todas as nossas lives aqui o Márcio baixa e coloca lá no canal, do nosso canal lá do YouTube, e você pode compartilhar, está lá, né? E está reverberando aquilo que é dito, e que o Espírito de Deus vá dirigindo nossos passos, o nosso coração,
a nossa meditação. Então a gente tem falado sobre a questão da igreja ser a ponte, da igreja que é instrumento do Senhor, e já dei aqui uma introdução sobre isso, né? Quando Deus, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, multiplicou os pães para 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos, e Deus sabe lá quantas crianças e mulheres, a Bíblia não especifica exatamente quantas pessoas tinham lá, né? 5.000, fora mulheres e crianças, você calcula uma multidão de pessoas. Então o poder não estava no pão, não estava em nenhuma outra coisa senão nele mesmo. Deus é suficiente em si mesmo. Porém, ele fez questão de interagir, né? Ele não se ofereceu de pronto para resolver o problema da fome. Jesus não se ofereceu ali. Ele ficou, e como sempre, vários milagres ele ficou assim, de prontidão. E o Espírito de Deus movendo ali, em tudo e em todos. Aí alguém, movido pelo Espírito, chega, Senhor, manda embora. Estão todo mundo com fome, aqui não tem padaria, aqui não tem mercado. O que a gente vai fazer com esse povo? E o Senhor diz assim, dá vocês de comer. Eu fico imaginando você ouvir essa palavra de Jesus. Você tem umas 10.000 pessoas, e aí você não tem nada, e aí você vai falar com Jesus para ele resolver essa questão, mandar o pessoal embora, porque, na verdade, eles não foram perguntar para Jesus o que era para fazer. Boa parte dos crentes hoje, eles sabem tudo, né? Boa parte daqueles que sabem tudo, né? E é uma coisa do brasileiro que é interessante. Ele entende de epidemiologia, ele entende de futebol, ele entende de economia, ele entende de política, ele sabe tudo, sabe de igreja, de eclesiologia. Então, para quê, né? Ele chega em Jesus, já diz o que tem que fazer. Ele já chega na liderança, já diz como tem que ser, né? E ele já sabe como vai ser. Então ele fala assim, manda o pessoal embora, porque aqui não tem pão e eles vão ficar com fome, já dá o relatório, né? Como se fosse uma palavra final e absoluta, nos ensinando para isso, né? Quando, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que nós podemos esperar do Senhor? O que o Senhor está planejando fazer? Em que a gente pode cooperar? O que é que o Senhor está fazendo? Né? A gente coopera em quê? Essa é a questão que a gente precisa estar atento para fazer. Eles chegam lá e falam isso para Jesus. E Jesus devolve e fala, dão vocês comer para eles. Resolvam o problema. Resolva a situação. Sabe por quê? Porque o poder para reclamar, resolver essa questão, está diante de vocês. Jesus Cristo é o poder de Deus. Esse poder está, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o sim de Deus para nós, para a igreja, para o salvo, para aqueles que são nascidos de novo, que receberam o Espírito de Deus. E aí o Senhor vê, eu fico imaginando o rosto deles quando recebe uma ordem dessa. Você recebeu uma ordem dessa, que eu vou fazer para obedecer essa ordem, para cumprir esse mandado do Senhor? O que a gente faz? O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ele já dá o gancho, ele dá a direção, ele fala, o que vocês têm aí? Aí ele fala, tem um menino aqui, tem 5 pães, tem 2 peixes. E aí ele fala, é isso mesmo. Pede para o pessoal se organizar, pede para sentar aí de 50 em 50. Desce a Deus, ele bendiz o nome do Senhor, eu não sei, milagre, não dá para explicar mesmo, né? Então ele pega ali e vai dando cestos e mais cestos e mais cestos, e eles continuam no meio daquela multidão, em grupos de 50, e vão alimentando, e vão alimentando, e vão alimentando, e não acaba, e multiplica, e não acaba, e ainda sobraram 12 cestos, em que o Senhor dá uma ordem. O Senhor é contra o desperdício. Ele diz, juntai tudo para que nada se perca.
para que nada se perca. É a ordem do Senhor. Então o que o Senhor quer é um coração queimando, como eu disse, falei sobre Neemias, né? Ele quer um coração ardendo, um coração queimando, disposto, disponível, que ame a Deus e que não faça conta das coisas do que tem e do que não tem, porque há pessoas que é assim, ele vai servir, ele quer o relatório primeiro. Ele olha e aí ele fala, mas não tem isso? Mas desse jeito não dá para trabalhar. Não, mas não tem aquilo? Não, desse jeito não dá. Olha, com Jesus, eu lembro que teve um missionário que escreveu uma carta pedindo ajuda, né? Se eu não me engano, da Índia. E aí alguém perguntou assim, mas tem ponte lá? Aí ele falou assim, não precisa vir ninguém não, desses aí não precisa vir nenhum. Tem gente que é assim, ele só quer fazer se tiver do jeito dele, nos recursos dele, no ponto. A gente, Senhor, eu estou aqui, a dispensa é tua, o poder é teu, e o que o Senhor tiver que fazer, faz. Do jeito que o Senhor quiser fazer, a obra é do Senhor, e eu estou aqui, Senhor. Eu não quero ser negligente, eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser um articulador do mal ou fazer coisas erradas, mas eu quero estar entregue a Ti. Eu quero que o Senhor use aquilo que é teu, aquilo que é do Senhor. Então eu quero ler aqui o texto de 2 Reis, que cada um de nós possamos dizer assim, Senhor, conta comigo, Senhor. Né? E já é algo assim interessante a gente dizer, Senhor, conta comigo, como se eu tivesse algo para oferecer, né? Como se dependesse de mim alguma coisa. Como se dependesse de mim, ou como se eu pudesse, como se eu não entendesse o grande privilégio, a grande bênção, que é simplesmente citar o nome de Jesus, que é simplesmente citar o nome e a maravilha de saber que eu sou dele, que ele me conhece, que sabe o meu respirar, sabe a batida do meu coração, que ele me conhece, me capacita, e a cada um de vocês, eu estou falando aqui no singular, mas o eu é cada um de vocês, nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então eu queria ler com vocês a história. Eu sei que o tempo está muito... Eu tenho aí talvez meia hora, né? Então eu vou mostrar o texto, eu vou ler aqui o capítulo 6 de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 até o 33. E depois a história se desenvolve toda no capítulo 7 de 2 Reis. Então eu queria que você lesse em casa. Eu vou aqui contar a história então, mas eu vou ler pelo menos a primeira parte do texto, porque se eu for trabalhar versículo por versículo, a exposição aqui do texto e a aplicação, que é uma das coisas importantíssimas, né? Então eu vou, e levaria muito tempo. Então olha o que diz aqui o texto do... Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 até o 33, diz assim: depois disto, esse depois disto é o rei da Síria estava provocando Israel o tempo todo. O tempo todo. Então ele provocava Israel, ele estava em guerra, só que todas as vezes que o rei da Síria planejava um ataque, o profeta de Deus revelava para o rei onde seria o ataque, como se livrava, e o ataque do rei não dava em nada. E isso aconteceu muitas vezes, a ponto do rei da Síria desconfiar que tinha um infiltrado, que tinha alguém que estava passando informações. Como é que pode lá? Né? E ele achou que era um dos sírios que estavam fazendo isso. E aí eles reuniram lá a liderança, a cúpula, e disse: não, rei, não é isso, é um profeta que tem lá. É um profeta, ele conta tudo para o rei, ele conta para o rei lá até o que o Senhor pensa, até o que o Senhor fala no seu quarto.
As coisas que ele diz aí no seu quarto, ele diz tudo para lá. Então ele fala, mas quem é esse rei? Ele mandou uma tropa para pegar esse profeta. E aí o jovem, né? O Geazi acorda de muito cedo, ele sai para lavar o rosto, quando ele olha, ele vê aquela tropa enorme e cercando todo o lugar, que era para pegar eles. E o profeta, quando ele sai, o Eliseu, de maneira muito tranquila, ele já estava vendo o exército do Senhor, não é? E ele falou, Senhor, abre os olhos desse menino para que ele possa ver que os que estão conosco é muito maior do que o que está com eles. E aí ele orou e disse, Senhor, fere esse povo de cegueira. E eles ficaram todos cegos. Olha, a cidade que vocês estão procurando não é essa, a pessoa que vocês estão querendo não é aqui, eu vou guiar vocês. E aí guiou eles, e quando eles estavam no centro de Samaria, ele orou de novo e disse, Senhor, abre os olhos desse povo. Aí eles abriram os olhos e eles viram que eles estavam cercados, e o rei queria matá-los todos. Não é? E aí ele pegou e disse, o que eu faço? Ele consultou o profeta, sempre bom, né? Consultar a palavra de Deus. E o profeta disse, olha, não mata não. Dá um banquete para eles, dá boa comida, faz eles comerem e depois permita que eles voltem para casa em paz. E por causa dessa situação, ficou um período sem guerra. O rei deixou de atacar por causa dessa atitude, por causa, lógico, que o Senhor está ali no controle da história. Ele está trabalhando. E agora começa, e vem vindo o texto, né? E aí ele chega aqui no capítulo 6, onde eu vou começar a ler, aí ele diz, depois disso, quer dizer, depois dessa história que eu acabei de contar, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e foi e sitiou a cidade de Samaria, né? Alguns dizem Samária. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Aqui é uma grana federal. Até na Bíblia NVT, ele está dizendo que a cabeça de jumento custava 960 gramas de prata. Consulta depois da live aí quanto custa 1 grama de prata e multiplica por 960 gramas de prata, e aí você vai ver o valor que estavam vendendo a cabeça do jumento. E 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Aí você vai ver que valor absurdo que era isso. E aí nós não sabemos por que também o rei da Síria, depois de um breve período de paz, que ele E olha o que aconteceu aqui. Essa cidade entrou em quarentena. Eles ficaram aqui em confinamento. Ficaram numa quarentena, cercados, foram sitiados. Então, a cidade presa, dentro dos seus muros, não podiam ir trabalhar, não podiam sair, começou a faltar comida. Eles começaram a ficar sem comida, não tinha como ir trabalhar, não tinha como sair, estavam presos, havia um rei, um exército do lado de fora, uma ação terrível que impedia o ir e vir das pessoas, travando, então eles estavam aqui em quarentena, numa prisão, sitiados. E aí chegou ao ponto de uma cabeça de jumento custar 960 gramas de prata, esse absurdo, que é 80 moedas de prata. E aí, quando o rei, continuando a leitura, quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, ajude-me, rei, Senhor, havia muita miséria, muita fome. Então, fome mesmo, né? Miséria mesmo. Então, por onde o rei passava, era gritos de socorro, me ajuda, socorre, né? E o rei pensou que seria uma cesta básica, pensou que ela ia pedir uma comida, alguma coisa. Meu senhor, e ele respondeu, se o Senhor Deus não dá, com que poderia ajudá-lo? Ele falou, se o Senhor não nos socorrer, como que a gente vai, como é que eu posso te socorrer? Ele fala, não tem trigo, não tem
não tem vinho, não tem com a eira ou com o lagar, não dá, não tem trigo e nem vinho, não tem comida. E o rei acrescentou, mesmo assim, ele falou, qual é o problema? E ela respondeu, olha que absurdo, olha que tragédia o que aconteceu aqui. E ela respondeu, esta mulher disse, dê o seu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Pensa numa fome dessa, de uma mãe chegar a combinar com a vizinha, ou combinar com a que mora na casa da frente, falar, olha, hoje a gente come o meu filho e amanhã a gente come o seu. A gente só crê num negócio desse porque está na Bíblia. Mas é uma coisa assim muito absurda. É algo assim como que uma mãe chegou a esse ponto, não é? Que nenhum outro caso a gente vê um caso de tão tragédia como esse. Tamanha era a fome. E aí quando o rei ouviu essa história, ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, né? Então o povo está debaixo, ele está olhando lá para cima assim, e o rei está passando aqueles vestidões, aquelas vestes reais. Então ele rasga as roupas reais, e o povo olhou e viu que por baixo daquelas roupas reais, ele estava, né, usando pano de saco. Pano de saco nessa cultura é uma situação de exposição de miséria, de quebrantamento, de humilhação, não é? As pessoas, quando tinham um período de jejum, de quebrantamento, jogavam cinza na cabeça, se vestiam de pano de saco, rasgavam suas vestes, era um sinal de muita tristeza, de muita agonia. E o rei aqui se enfureceu, ele agiu com uma revolta absurda. Ao ouvir as palavras, ele rasgou as roupas, e o pessoal viu que ele estava com roupas por baixo de panos de saco. E aí então o rei disse, que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, ele diz assim, se até o final do dia eu não arrancar a cabeça do Eliseu, não é? Se a cabeça dele estiver sobre os ombros ainda, eu vou matar esse profeta. Eu fico pensando o que o profeta tem a ver com a fome, com a miséria, com tudo aquilo que está acontecendo, e com uma mãe que come o filho de uma e oferece comer o dela e depois faz uma situação dessa. Ok? Na verdade, ela luta contra Deus. Por que Deus deixa? E como ele não pode pegar Deus, ele pega o profeta. Ele acusa o profeta. Ele acusa a liderança espiritual. Ele age de uma forma totalmente fora. Né? Só que Deus não está nele e nem na fúria dele. Deus está lá com o profeta. Deus está no profeta e com o profeta. Aí ele diz, então disse o rei, que Deus me castigue se hoje eu não arrancar a cabeça do Eliseu. E o Eliseu sentado na casa dos anciãos, da liderança política. Em outra tradução diz que eles estavam com pessoas do governo reunidos, e o rei enviou um homem à sua frente, mandou um mensageiro para lá. Mas antes que o mensageiro chegasse, o Senhor já estava lá. E Eliseu disse aos anciãos, vocês estão vendo como uma tradução diz que como aquele assassino, né, mandou alguém para cortar a minha cabeça. Na tradução da NAA, onde estou lendo, diz, aquele filho de um assassino mandou alguém cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele ouvirá o barulho dos passos do seu senhor. Ele está dizendo, assim que o mensageiro chegar, pode ter certeza que o rei vai chegar logo atrás dele. E foi exatamente isso que chegou, né? Enquanto Eliseu falava ainda com ele, chegou o rei e disse, eis que esse mal vem do Senhor. Eis que esse mal vem do Senhor. O que mais poderia esperar de Deus? Ele está dizendo assim, o Senhor mandou esse mal. Como que a gente pode esperar alguma coisa boa de Deus? Como que a gente vai esperar uma saída de Deus? Né? Agora eu fico pensando, como foi que onde ele tirou que esse mal tinha vindo de Deus? Nós sabemos que na Escritura, esse caso aqui, não diz. Quem está dizendo aqui é o rei.
revoltado, cheio de ira, ele está dizendo que esse mal veio do Senhor. E eu não nego. E eu creio. Deus, ele pode sim, tem o poder de enviar o mal, né? Eu crio o mal e o mal lá é no sentido justo. Mas nós sabemos também que há uma ação demoníaca também, que age no mal, e nós sabemos também que nós plantamos o nosso próprio mal. Nós mesmos geramos o mal em nós, no nosso coração, a gente modela ele, a gente transforma o mal do nosso coração num bumerangue e a gente lança o bumerangue. E o bumerangue vai rodar, vai rodar, vai rodar, e uma questão de tempo. Ele vai voltar e dar na cabeça a consequência do pecado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 2 dias. A Bíblia nos diz aquilo que você semear, isso mesmo você vai, ela cairá. Mas nesse texto, aqui não diz que foi o Senhor. Não diz. Então eu não posso dizer também, porque eu fico com a Escritura. Só que um capítulo à frente, a Bíblia, 2 capítulos à frente, capítulo 7, capítulo 8, lá o Senhor diz, o profeta avisa para uma mulher, aquela mulher que cuidou bem dele, que ele ressuscitou o filho dela, ele fala para a mulher, olha, o Senhor vai enviar 7 anos de fome. Então vai para outra cidade e fica lá até passar esse tempo. Então ali, naquele texto, está muito claro que o Senhor disse, eu vou enviar fome. Eu vou enviar, no caso de Davi, eu vou enviar a peste. Então, nós ficamos com o que a Bíblia diz. Eu não posso ler um texto e o texto não fala, né? E aí depois eu querer arrumar numa caixinha uma explicação para aquilo que a Bíblia não está dizendo. E eu sempre aprendi, e é isso que eu creio. A Bíblia fala, a gente repete. A Bíblia não fala, a gente cala. Não é? E nesse ponto, aqui a Bíblia não diz esse mal. E a gente fica muitas vezes querendo saber de onde que veio esse mal, aquele mal, o outro mal. E a Bíblia é repleta de ensino. Não seja demasiadamente ímpio, porque destruirias a ti mesmo, traria um mal sobre você. E nós temos aí na Bíblia muitas coisas. Mas fecha essa aspas e voltamos aqui. O que mais poderia eu esperar do Senhor? Quer dizer, por que eu vou continuar esperando em Deus? É mais ou menos aquele surto da mulher de Jó. Que adianta agora esperar em Deus? Então nós vemos aqui que esse rei, ele estava esperando em Deus, mas ele esperava em Deus com interesse. Não era com devoção, não era real, não era com integridade, não era verdade, não era assim, se Deus salvar, tá tudo bem, se Deus não salvar também, a gente continua amando ele. Então, na hora que ele viu que a coisa ficou sem saída, ele quis cortar a cabeça do profeta. Falou, que adianta ficar esperando em Deus? Chutou o balde, né? Ele fez a situação, ele revelou o coração dele. E às vezes a pandemia, a dor, o sofrimento, a falta, traz à tona o nosso coração. Uma palavra que a gente escuta, né? Pessoas que você não sabe o que ela pensa de você ou que sentimentos ela nutre com você. No primeiro momento em que você pisar no calo dela, ou que houver um atrito daqueles, aí vai aparecer e solta para fora. Aí ele sai falando tudo. Aí fala, opa, agora apareceu a verdade. Aquilo que estava lá. E é o que aconteceu com esse rei. E, veja bem, aí a gente entra aqui no capítulo 7 agora. Então Eliseu disse, olha a palavra do profeta. Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. E eu quero pegar isso pra gente. Dizer para você, ouça a palavra do Senhor. A gente ouve reportagens, a gente ouve comentários, a gente cruza informações, WhatsApp para lá, WhatsApp para cá, chamada de vídeo ali, Zoom aqui, a gente faz comentários, a gente liga, a gente tem uma gama de informações para todos os lados, mas que tudo isso esteja debaixo e ouça a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor.
Então, nessa situação, olha o que o profeta, amando de Deus, ele diz: assim diz o Senhor. Eis aqui a nossa maior autoridade, meus irmãos. É aqui que está o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É quando nós sabemos que foi o Senhor que disse, que é Deus que está nos falando, que o nosso coração é cheio, né, com a verdade de Deus. É segurança para nós. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Uma moeda de prata aqui, queridos, é o equivalente a 12 gramas de prata. 12 gramas de prata. Ó, lembra que a cabeça de jumento era 960 gramas de prata. Uma cabeça de jumento. Esterco de pomba, 60 gramas. E agora, a melhor farinha, 12 gramas. 12 gramas. Veja, de um dia para o outro. Aí, olha o que diz aqui. Amanhã, por essas horas, será vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. O capitão que apoiava ali no braço do rei, o capitão que entendia de economia, o capitão que entendia de agricultura, o capitão que sabia de energia, o capitão que entendia da política externa e interna, o capitão do exército, aquele que apoiava, onde o rei se apoiava nele. Ele deu a palavra. Nós sempre temos esses sabidões. Nós sempre temos esses que sabem tudo. E que quando alguém fala alguma coisa, imagina, você acha? Que isso? Eu entendo, eu sei, eu tenho informações privilegiadas, eu conheço. Você acha que isso vai... Mas de jeito nenhum. E começou a zombar ou ridicularizar o profeta. Esses são os carnais, legalistas. Porque o capitão estava certo, na carne. Ele estava certo. Se não fosse um milagre de Deus, jamais aconteceria o que o profeta disse que aconteceria. Mas nós não fomos chamados para viver a razão. Nós não fomos chamados para viver a lógica. Nós fomos chamados para viver a fé. Somos povo de Deus. Somos homens e mulheres de Deus. Agora, a fé não é inventar. Eu não posso confundir fé com o desejo do meu coração. Eu tenho fé que amanhã, eu tenho fé. Não, a fé é porque Deus falou. Então eu creio no que Deus falou. O que ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Como ele vai realizar esse milagre, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas ele vai fazer o grande milagre. Nós vivemos não o natural, o sobrenatural. A fé nos leva a esperar aquilo que você não vê, aquilo que é fora da lógica, aquilo que é fora da caixa. Fé, não é loucura. E por outro lado, é loucura sim, porque o evangelho é loucura para os que perecem. Mas para os salvos, Deus fala para aquela rocha, para aquela pedra, da água para 2 milhões, 5 milhões de pessoas, isso é loucura. Mas saiu água da rocha, alimentou, choveu carne, choveu o maná do céu, e Deus alimentou, não morreu ninguém de fome, nem de nenhuma coisa no deserto. Morreu de rebeldia, morreu de incredulidade, morreu pelos pecados deles. Todas as mortes que aconteceram no deserto foi por rebeldia, foi por não crer, por incredulidade, foi por rebelião, os rebeldes. E aí o profeta já começou a falar dele assim: ouça a palavra do Senhor. Olha o que Deus... A igreja, ela é chamada para ouvir Deus, para andar segundo Deus, para falar
de acordo com os oráculos de Deus. Assim escreveu Pedro, dos oráculos de Deus. Eu tenho as previsões. É claro que a gente bate o olho e nós não estamos fora do mundo. É claro que eu sei que, havendo um grande número de desemprego, o desempregado, ele perde o plano de saúde. O desempregado, ele perde o plano de saúde, e se o filhinho dele está numa escola particular, ele já vai ter que tirar o filho da escola particular. Isso é uma consequência natural. Não é? Não precisa ser profeta para saber coisas assim. Mas é necessário continuar confiando num Deus que pode intervir na economia de uma nação, que pode intervir numa cidade, numa família, num lugar. O que ele vai fazer, eu não sei. Então, a situação é feia, mas o nosso Deus continua sentado no trono. Ele continua majestoso. Ele continua sendo quem ele é. Quem ele é. Mas vamos lá aqui. Aí o capitão, né? Sempre tem esses que sabem tudo, que sabem mais. Sempre tem esses que se acham que são o cara. Olha o que acontece. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Aqui ele tem a grande oportunidade de ficar calado. Aí o profeta responde: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Que tristeza, não é? Moisés passou por uma situação dessa também. Deus falou para Moisés: você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Aqui eu nem penso numa questão de salvação, não é. O Moisés, a terra prometida, a terra que Josué entrou com a turma, por causa da desobediência, mas ele entrou na terra celestial, na eternidade, né? Ele está com o Pai. Mas, por um ato de rebeldia, pode-se perder algumas bênçãos, pode-se perder alguns benefícios, pode-se passar por situações. Numa atitude de tolo, a Bíblia diz que o tolo passa por onde foi avisado passar e sofre o dano. Então, o tolo sofre o dano, o tolo leva varada nas costas. Mas o sábio, né? E sábio é aquele que teme a Deus. Né? E o tolo, até quando o tolo se cala, ele se passa por sábio. Né? Então, temer a Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mesmo quando Deus não te dá uma palavra, quando você não tem uma palavra como essa, você diz: Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. É em Ti que eu confio. É em Ti, Senhor, que eu confio. E aí vem a história que se desenrola do Deus que muitas vezes usa o improvável. O improvável. Nessa história, nenhum dos que se acham e nem dos que deixam de achar. Deus foi escrevendo a história dele. E aí tinha 4 leprosos fora da cidade. Vocês sabem que todo leproso não tinha comunhão, tinha que ficar fora. E eles estavam na porta da cidade, vivia da generosidade de alguma coisa que alguém jogava. Né? Hoje nós temos na nossa cidade muita gente que vive disso, ele vive para fora, nas ruas. Então você vê muitas vezes eles abrindo ali sacos de lixo e mexendo e remexendo, encontrando alguma coisa para comer ou alguma coisa para vender, para comer. Então esses leprosos era esse pessoal que estava lá fora. Né? E aí eles tiveram uma ideia, o Espírito de Deus já movendo o tempo todo aqui a história. Deus já tinha resolvido o problema. Quando Deus falou que ia resolver, o profeta falou amanhã essa hora, é porque já estava resolvido. O povo só não sabia como, não tinha a mínima ideia, mas já estava do lado da cidade, estava logo ali na frente no arraial dos sírios, já estava tudo preparado, tudo pronto. Era só uma questão de vir à luz, de vir à tona. E aí ele vem e diz, os leprosos começam a conversar entre si, e eles falam assim: bom, se a gente ficar aqui sentado, a gente vai morrer. Se a gente for para a cidade, há muita fome na cidade também, a gente vai morrer e morreremos lá. Né?
ainda que tivesse uma trilha, um caminho que eles pudessem entrar, um horário, alguma coisa assim, a gente vai morrer. Aí vai, então nós vamos para o arraial dos sírios, porque pelo menos lá é certeza que tem comida, né? E se nos entregarmos a ele, pode ser que eles deixem a gente viver, ou pode ser que eles matem a gente. Se eles deixar viver, a gente vive, se matar, ponto final. Acabou. E eles foram, esperaram anoitecer, e foram até lá. Quando chegaram lá, foram chegando e não viram ninguém, porque geralmente nesses acampamentos sempre fica a guarda ao redor, sempre ficam os espiãos, a guarda de proteção, os sentinelas, né? Mas eles não viram ninguém. Aí eles entraram, e por que não tinha ninguém? Porque o Senhor, ele fez com que os sírios ouvissem um ruído de carros de guerra, como se um grande exército estivesse chegando, e eles entraram em pânico, pensaram, Israel contratou os reis do Egito, os reis, os heteus, e aí a gente agora está frito, pegou a gente desprevenidos. Aí eles correram com a roupa do corpo, foram largando tudo e fugiram. E entraram lá, não tinha ninguém por causa disso. E aí o rei... e eles fugiram todos para salvar as suas próprias vidas, e ficou ninguém. Então, quando os leprosos chegaram lá, entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, levaram para um lugar, esconderam para eles, depois voltaram, aí entraram em outras tendas e comeram, e aí eles falaram uma coisa interessante, que aqui a gente vê o evangelho aqui agora. Então disseram uns aos outros, não é certo o que a gente está fazendo, não é certo. Esse dia é dia de evangelho, esse dia é dia de boa notícia, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. É dia de fazer o bem, e nós nos aquietamos. E aí Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então há uma miséria total, e Deus, o Deus do improvável, usando o improvável, novamente, nossa última live, a gente trabalha nesse tema, e a gente está nessa sequência. E aí eles falaram, se até de manhã a gente não pode, a mensagem que temos a proclamar é tão urgente que não dá para esperar o dia amanhecer, porque se a gente esperar o dia amanhecer, nós seremos tidos por culpados. Vamos lá dar a notícia ao rei. E quando eles chegaram lá, eles gritaram de fora, né? Não podia entrar, e começaram a gritar, olha, o arraial dos sírios está vazio, não tem ninguém lá. E aí o palácio chegou até o rei. O rei já, como líder, claro, nenhum líder vai acreditar em tudo que ouve. Essa é uma das premissas muito importantes. Ele começa a pensar, e o que vem primeiro nele, assim, isso aí pode ser uma cilada. E poderia ser, não teria nenhum problema. Ele seria um tolo se ele fosse a peito aberto, sair correndo até lá. Então isso pode ser uma cilada, eles podem estar escondidos, eles podem, e etc, etc. Mas aí é o que faz uma equipe bendita e maravilhosa, né? Alguém dos seus soldados fala, rei, a gente pode fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que a multidão de conselheiros, os sábios ganham a guerra. O corpo de Cristo, um tem palavra de sabedoria, o outro tem, o outro, cada um, e as juntas e ligaduras. O Cristo é o cabeça, direcionando cada membro no talento, no dom, naquilo para o qual foi chamado. Isso precisa de coração limpo, puro, precisa de vidas que se conectem. Aí ele fala, então vamos mandar uma equipe, um grupo para sondar, para ver se é verdade. E aí eles foram até o Jordão e não tinha nada. Eles encontraram no caminho roupas, as coisas que eles iam largando no caminho, de tão desesperados que eles fugiram, de tanta pressa que foram jogando fora para aliviar o peso e poder correr mais, e foram embora. E aí os mensageiros voltaram para o rei e falaram, é verdade, o que esses rapazes aí falaram é verdade.
E aí, a Bíblia diz que as portas se abriram e a multidão saiu e saqueou o arraial ali dos sírios. E eles voltaram àquela trupe, aquele empurra, aquele negócio todo. O que que aconteceu? O capitão da guarda a ficar lá na porta, a organizar a entrada. E quando ele vê as coisas todas entrando, ele, né, aquela abundância, aquela prosperidade. E o capitão, cujo braço do rei tinha se apoiado, ele foi encarregado de estar a montar guarda à porta do portão. Mas o povo o atropelou. Ele viu tudo, ele viu a prosperidade, ele viu a bênção, mas ele morreu pisoteado, ele morreu atropelado, como o homem de Deus, como a palavra de Deus tinha dito. Então assim se cumpriu o que o homem de Deus falou. E nós vemos aqui, ouça a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, viu o cumprimento e morreu. Isso não necessariamente quer dizer que vai acontecer exatamente assim nas nossas vidas, mas uma coisa é muito clara: toda rebeldia, toda desobediência à palavra de Deus, tudo aquilo que quebra os princípios da unidade, tudo aquilo que quebra os valores de Deus, isso é um bumerangue que está sendo gerado e vai dar na cabeça de quem vive essa prática. Lembra dos midianitas que roubavam o pão, que roubavam o trigo, aliás, de Gideão, de Israel? Eles roubavam o trigo, e aí, quando o Gideão pedindo ali a Deus provas, né, assim, confirmações de que era realmente o Senhor, ele teve um sonho. Um soldado, aliás, teve um sonho, ele escuta o soldado contar o sonho, que ele viu um grande pão, um pão que rodava, que vinha, o pão vinha, e deu na tenda do capitão, e ela virou com as pernas para cima. Significa que todo o trigo roubado se transformou num bumerangue pão. E ele veio e deu lá, e Deus deu a vitória a Gideão. Então Deus não deixa se escarnecer. Tudo que se planta, colhe. Principalmente as malandragens. Mas isso não é para a igreja. Né? Esse é um alerta para as tentações que nós recebemos continuamente. Né? Para a igreja é o chamado de crer na palavra de Deus, de ser o canal de Deus para aquilo que Deus vai fazer. Como se nós fôssemos os leprosos aqui. Os leprosos não têm recursos, os leprosos não tinham reputação, os leprosos não tinham poder, os leprosos não entendiam e sabiam de nada. Eles só estavam com fome e queriam comer. Eles chegaram, tinha fome, tinha comida, e eles foram avisar que tinha comida. A nossa função é essa. Ele faz uma leitura muito interessante disso. Ele diz que nós somos mendigos, que apenas descobrimos onde tem pão, e agora precisamos dizer para todos os outros mendigos onde tem pão. O problema é que tem mendigo que acha pão e começa a se vangloriar, começa a se achar mais especial, começa a se achar mais importante do que os outros mendigos, só porque os outros mendigos ainda não acharam o pão. Né? Então, esse é um perigo muito grande que a igreja precisa ser alertada e despertada para isso o tempo todo. O tempo todo. Então, aqui, sejamos a ponte, entendendo que os leprosos não tinham e nem tinham o passaporte para entrar e sair a qualquer hora, não podia entrar em qualquer rodinha, não podia estar em qualquer lugar. Leprosos era escorraçados da sociedade, eles eram isolados social. Então aqui é uma cidade em quarentena, aqui há os leprosos no isolamento social, né, absoluto, totalmente isolados, mas Deus, por misericórdia e bondade dele, por motivos dele, ele usa a vida desses leprosos para levar a boa nova, para levar a boa notícia. Tem comida. Lá dentro tem miséria. Lá dentro tem mãe comendo o filho,
Como é que pode uma mãe cozinhar o próprio filho, cozer, assar, sei lá, e depois negociar para que no outro dia comer o filho da outra? É uma cabeça de jumento. Eu fico imaginando você daria, né, R$ 1.000 aí, eu vou chutar aqui R$ 1.000, mas 960 gramas de prata, acredito que dá muito mais do que isso, né? Talvez um grama de prata tenha aí R$ 3, R$ 4, eu não sei. Então daria aí uns R$ 4.000 ou R$ 5.000. Numa cabeça de jumento, como é que se come uma cabeça de jumento, né? Amasse uma corda, enfia num caldeirão e deixa ferver a água e vai colocando e tirando. O que faz? Eu não sei. Mas eu quero aplicar as nossas vidas aqui, ao nosso coração, a essas verdades que está aqui. Não é certo, não é certo estarmos alimentados com o Evangelho. Não é certo a igreja ter aí a cura, o poder, a graça de uma saúde emocional, de estar bem alimentado e não dar essa boa notícia para quem está comendo cabeça de jumento. Isso é uma forma espiritual de dizer em pessoas que estão angustiadas. Nós vamos encontrar pela frente, a igreja vai encontrar pela frente pessoas quebradas, casamentos que estão aí em crises, está aí aumentando muito o número de famílias, de luto, eu já disse isso da outra vez, muito luto, muitas pessoas sepultando seus entes queridos, e a igreja vai encontrar pessoas numa situação assim. E a igreja, se ela olhar para a carne, olhar para si mesmo, ou se ela contra si mesmo agir, ela estará se opondo ao que Deus está fazendo, ao que Deus quer fazer. Então, o texto é muito claro para nós, começa com ouça o que a palavra do Senhor, que o Senhor está dizendo, o que Deus tem a falar. Pensar outros princípios aqui. A incredulidade. Há muitos personagens aqui que eu e você podemos ser. Talvez nós podemos ser tentados a ser o capitão. Aquele cara que quer andar na razão, na lógica. Aquela pessoa que diz, mas isso é impossível. E há pessoas que ainda falam assim, Deus não faz assim. Deus não... Eu fico pensando o que um Deus que é soberano não pode fazer, né? Pecar. E o Deus que é soberano, ele é o santo soberano. Ele é soberano, mas não abre mão da santidade. Ele é santo, santo soberano. Ele é justo. O soberano é justo, o justo soberano. O soberano é incapaz de cometer injustiça. Justo. Então, nós podemos ser, talvez, o capitão da guarda aqui. Nós podemos ser o rei. No momento de ira, de raiva, a gente sempre quer arrancar a cabeça de alguém. A gente sempre quer achar alguém para arrancar a cabeça. Isso já aconteceu lá, parece que Adão, né? O Adão foi a Eva, arrancou a cabeça da Eva, a Eva queria arrancar a cabeça da serpente, e um quer arrancar a cabeça do outro. E não tem a aprovação do Senhor, que possamos, como eu disse no começo dessa live, nós temos um compromisso com a unidade, nós temos compromisso com o amor, nós temos compromisso com perseverar, nós temos compromisso com a graça de Deus, com a bondade de Deus, nós temos compromisso em sermos quem Deus nos chamou para ser, quem Deus nos fez ser. Nós temos um compromisso com a identidade e com a nossa missão. Nós podemos ter atitudes aqui também como os leprosos, num primeiro momento, eles comeram, saciaram a sua fome, pegaram o prato e a ouro, resolveram a vida deles e voltaram para comer em paz. Bom, eu tenho prata, tenho ouro, tenho comida, eu tenho roupas, eu estou bem na fita, eu estou joia. E aí um deles recebeu ali uma palavra de Deus, uma direção do Espírito Santo, e ele disse, não é certo isso. Não é certo o que nós estamos fazendo. Esse é um dia de boas novas. Vamos lá contar para eles que tem pão. Vamos lá contar para eles que tem comida. Queridos, que Deus nos abençoe e nos guarde. O meu tempo aí acabou, né?
Então, o meu tempo acabou, é isso que eu quero transmitir ao coração de vocês. A palavra de Deus exposta, que possamos nos lembrar disso, né? A palavra de Deus dada pelo profeta se cumpriu. O incrédulo não se apropriou, ele morreu pisoteado, como o profeta tinha dito. Nós trabalhamos, nós vivemos de Deus e para Deus, e nós vivemos no corpo. E é de Deus e para Deus. E no corpo servimos uns aos outros e a Deus. No corpo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de vivermos o propósito de Deus, a vida de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, enriqueça, encoraje, e de uma forma muito especial, que Deus trabalhe na sua saúde emocional. Eu quero orar e tenho orado e vou orar essa semana por sua saúde emocional, né? Nós temos um grande perigo, né? O primeiro momento, aquela primeira semana de euforia, depois o medo de não saber o que vai acontecer amanhã, depois aquele meu medo de não mudar, de não acontecer, mas há uma grande possibilidade de nós continuarmos sendo exatamente os mesmos. E aqueles que não forem guiados pela palavra, não só continuarão sendo os mesmos, como irão ficar pior, irão ficar mais egoístas, e vão ficar mais afastados dos princípios e valores de Deus. Há pessoas que estão apenas tristes porque não podem satisfazer os desejos da carne. A questão espiritual não aflorou. As questões de um compromisso com a igreja ainda não brotou, ainda não mudou e provavelmente não vai mudar. A igreja foi chamada para o martírio, a igreja foi chamada para viver o real e não o ideal. E tem muita gente com a cabeça no ideal. Se não for desse jeito eu tô fora, eu não quero, eu não tô nem aí. Se não for desse jeito, Deus não nos chamou para viver o ideal, Ele nos chamou para viver o real. O real é o que tem para hoje, é o que dá, é o que nós temos. E que no nome de Jesus Cristo, continue orando, intercedendo e fale isso para Deus. Eu não quero ser quem eu sou, eu quero ser quem tu me faz ser. E em Cristo nós vemos o homem como deve ser e vemos Deus como Deus, e em Cristo vemos como Deus é e como o homem deve ser. Ok? Então, chegamos aqui no finalzinho. Então, está aí acabando a nossa reunião. Eu vou orar agora, pedir a Deus para abençoar tua vida, nos unir em oração. E aí é aquela questão que eu vou combinar com vocês isso. Eu vou começar a nossa live, vou dar 3 minutinhos, a gente entra, eu fico ali falando os nomes 3 minutinhos, a gente ora, começa a nossa live, o nosso tempo aqui, e logo terminando a palavra, eu vou orar, né? E terminou a oração, acabou a nossa reunião, você está livre para desligar, para ir fazer algo que você acha que... com algumas pessoas mais uns minutinhos, né? Falando o nome, falando com as pessoas, mas aí já é no finalzinho. Então, no começo, é aquela chegada no portão, o pessoal vai chegando, se abraça, dá um beijo, que bom, vai começar a nossa reunião, aí começa o culto. Agora, terminando, eu vou orar e fica combinado assim, vou começar sempre 1 minutinho antes, amanhã, 8 horas da noite aqui, então 7h59 eu já vou soltar aqui, para aquele abraço da chegada, começo a nossa live e termina, e aí a gente fica aqui até os diáconos apagar as luzes e pôr a gente para fora, tá joia? Aí os diáconos vão apagando a luz, pondo a gente para fora, porque a gente deve ficar porque ama, por alegria, e a gente ama vocês, está aqui porque acha que tem que estar, porque seria legalismo, né? E é muito estranho isso. Eu estou aqui porque eu amo esse povo, é legal falar com, é maravilhoso, matar um pouquinho da saudade, ter esse tempo aqui, então isso é muito bom. É esse o sentimento, a motivação que deve nos unir aqui, Cristo, a comunhão fraternal.
de uma igreja que aprendeu a ser um laboratório de relacionamentos, uma incubadora de maturidade. Aqui nós vamos crescendo nisso. Vamos orar então? Pai, obrigado pelo teu imenso amor, tua bondade. Te louvo por cada família que aqui está conosco. Muito obrigado pelos amigos, pelos irmãos, pela alegria do coração de cada um deles, Senhor. Que o teu Espírito, a tua palavra que foi lida aqui, ela possa ser de uma maneira muito mais intensa e especial, traduzida ao coração de cada um deles. Nós te pedimos, enche o nosso coração da verdade de que o Senhor é nosso recurso. E o Senhor é que age na vida do rei, o Senhor age na vida do capitão, o Senhor age na vida dos leprosos, o Senhor age na vida do profeta, o Senhor age na vida das mães que estão chorando a morte dos filhos, dos seus familiares, que estão aí sepultando, aqueles que estão doentes. Tu és aquele que opera tudo em todos. Nós somos a tua igreja, o teu corpo, tua família e templo do teu Santo Espírito. Usa-nos para a tua glória e para o teu santo louvor. Amém e amém. Aí tem os aniversariantes da semana. Agora nós vamos estar... Deram uma dica para fazer aí, chamar a pessoa. Tem um bonequinho aí onde você tá. É só apertar aí e ver a pessoa. O nome da pessoa e ligar. Aí mesmo, fazendo. Aqui. Aí é só apertar e colocar o nome da pessoa e chamar. Aqui, acabei de chamar. Vamos ver. A gente já faz agora. Vamos lá. Então, nós vamos orar pelos nossos amados irmãos aniversariantes. A Roseni, é hoje? É hoje. Hoje, a Roseni fez aniversário, está fazendo aniversário hoje. O Mateus da Cida vai fazer no dia 19. E tem aqui também o aniversário de casamento. Meu papai, a minha mamãe, fazendo 52 anos de casado, né? E também o Oswaldo e Maria, que vai fazer dia 23 de maio. Eu fiz o convite aí para a Rafa. Vamos ver se a Rafa aceita aí o convite. Vamos orar, queridos. Então vamos orar agora. Quero orar pela Roseni, pelo Mateus da Cida, dia 19, e pelos aniversariantes de casamento, o meu papai e o Oswaldo e a Maria, né? O meu papai vai fazer com a minha mãe 52 anos de casado. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida da Roseni, te agradecemos pelo teu imenso amor, tua bondade, tua misericórdia, Senhor. Faz com que o teu nome seja cada vez mais glorificado na vida da Roseni, do Mateus também, que dia 19 completa mais um ano de vida. Também agradecemos a ti pelo aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe, que completam dia 19, 52 anos de matrimônio, Senhor. Também pelo irmão Oswaldo, a irmã Maria, que no dia 23 completam mais um ano de matrimônio, de relacionamento, de vida, de vidas compartilhadas. Obrigado pela vida de cada um desses meus amados irmãos que aniversariam. Muito obrigado, Pai. Só passou o convite para assistir, então só amanhã mesmo. Vamos ver como que... Então tá joia. Então aqui, obrigado a todo mundo que tá aí. Agora, bom, cadê os diáconos? Vai apagar a luz? É a Janaína que manda apagar? O Juliano tá aí já. Tá aí a Thalita. Como é que é? O Juliano tá falando aqui já. Quem vai apagar a luz aí, ó? Tá a Thalita, tá aqui, o Neil, Diana, Solange, Roseni, a dona Elza, a mãe do Júnior, a Rafa. Eu vou tentando aqui, ó. Tá o Juliano, a família J4. Quem mais aqui? A irmã Maria, do Rivaldo. O meu querido pastor Eduardo Ferreira. Que alegria ter você aqui com a gente. Olha que muito bom ter você aí. Letícia, já falei. Deixa eu ver quem mais. O Pereira Nisa, é o irmão da Isaura. Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Viu? Uma alegria. Vamos ver quem mais aqui. A Marcinha,
Ô, Denilson. Denilson Good, Deus abençoe, viu, sua vida. Deixa eu ver quem mais. A irmã Nenzinha, oh, glória a Deus. Deixa eu ver mais. A Eliene, do Nego. Tá aqui a Diana, a Rose. Vão me ajudando aí, gente. O Fernando, a Mel. Bom, então, gente, vamos fazer essa ferramenta aqui, ó. Eu vou te convidar, mas você quer para assistir? A Rafa falou que o convite era para assistir. Bom, a gente vai descobrir essa ferramenta aqui. E a ideia, queridos, eu quero que vocês, nós vamos participar, chamar aqui um convidado, ou um, ou dois, ou três, por live, né? A gente vai fazer uma surpresa para vocês hoje. Amanhã a gente provavelmente vai conseguir fazer isso. E aí, a cada live no comecinho, a gente chama alguém a gente vai direcionar o que vai fazer, né? A pessoa vai ter o tempinho aí de compartilhar e de ver a gente, de compartilhar. E a ideia é que todos vocês participem aqui da live com a gente, né? Eu já fiquei ansioso aqui quando pensei nisso, Deus foi dando essa direção. Aqui, algumas crianças, né? A Mel dando uma palavra aqui pro pessoal, tem o João Pedro, aí talvez a Raquel já está aqui, e uns dos amados aí, a família, né? Ver uma família inteira e dar um oi, uma palavra, né? E aí nós vamos direcionar, tá bom? Lembra que lá no salão a gente vem lê um texto, o outro dá uma palavra direcionada. Então a gente vai pensar nisso daí e dá para fazer. A gente só precisa que essa pecinha dê certo aqui, né? Queridos, eu acho que agora os diáconos... Já apagaram a luz já aí? O Juliano apagou a luz? O Zezão? O Zezão tá por aí? O Zezão, não sei se ele tá fora da cidade ainda. Ele tava aí. A irmã Carmesita tá aí também. Deixa eu ver o irmão Osvaldo, o Adriano da Giovana e da Nathalie agora também. A irmã Cícera, do Geraldo. A Tereza Nisa, Deus abençoe, Tereza. Deixa eu ver, a Giovana Passos também. Tá aí, Roseni, que mais? O Zé Aparecido, o esposo da Marcinha, tá aqui também com a gente. O Eli Ávila, Luísa Reis, minha irmã Luísa, Deus abençoe, viu? Jefferson e família, né? O Matheus, o Rafinha, a Simone. Muita gente aí. Da vida de vocês. Então amanhã, 8 horas, temos aqui apagou a luz. Olha, apagou a luz. Beijo que a diácona aqui apagou a luz, meus queridos. Vou embora, viu? Depois dessa aqui, amo vocês mesmo, viu?